Glórias ao Senhor. Ricardo. Glória a Deus. Amados, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. E eu queria convidar você a abrir o livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24 é um texto bastante conhecido, mas Deus tem algo a falar conosco através desse texto em nome de Jesus. Acharam aí? Amados, Mateus 7, versículo 24. Volte aí um pouquinho. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Agora avança um pouquinho, que eu quero fazer um paralelo, lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, amém, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Repita comigo assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí o versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, repita comigo, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém, amados? Nessa noite, Deus ele tem algo a nos falar a respeito desse momento que nós estamos vivendo aqui. Um momento onde nós estamos aqui declarando o amor de Deus, o senhorio de Jesus, né? A paternidade que nós temos em Deus, de sermos seus filhos e de receber o cuidado de Deus. Eu não sei, amado, como foi a sua semana, mas a minha não foi fácil. Mas eu louvo a Deus, porque quando as coisas não são fáceis, é onde mais eu tenho ali a experiência com Deus. E Deus, ele faz questão de se revelar a mim, Andréia. Eu não sei como é a sua experiência, estou falando da minha, como um pai. Quando as coisas estão mais difíceis, Deus, ele se revela para mim como um pai. Isso é algo maravilhoso, perfeito aos meus olhos.
Porque às vezes a nossa expectativa para que a semana seja boa não está em Deus. Embora a gente saiba que é Deus quem faz, mas muitas vezes a gente deixa de olhar para Ele, para esperar das circunstâncias uma mudança e podermos assim nos alegrar. Mas quando a gente tem a experiência de Deus se revelar como Pai, mesmo que as coisas à sua volta não mudem, amado, há uma alegria tremenda que invade o teu coração, invade a tua alma. E você tem força, tem coragem de se alegrar, de louvar o nome dEle, de projetar, de sonhar. Isso é algo maravilhoso. Nós tivemos aí um final de semana, até esqueci de chamar aqui os abençoados encontristas, mas no final a gente chama aí. Esse final de semana a gente esteve ali no encontro, e como sempre, amado, é algo marcante demais. A gente vê vidas ali entrando, depressivas, doentes, família falida, sonhos, né? Sonhos enterrados. E a gente vê a pessoa no domingo, né? Depois do almoço, que acontece lá a última ministração, a gente vê as pessoas ali com vontade de viver, sonhando novamente, né? Querendo ficar lá, né? Umas falam, ai pastor, eu queria morar aqui. Podia ser uma semana esse encontro, ao invés de 3 dias. Falei, amado, mas agora tu vai voltar para a tua realidade como uma água de um rio. Por onde passar vai haver mudança, vai haver transformação, porque Deus, Ele é contigo. E as pessoas, elas saem dali não vendo uma mudança, né, externa, mas vendo algo que aconteceu dentro delas. E esse é o segredo do encontro com Deus. Deus, Ele quer que você tenha um encontro com Ele, onde a maior mudança, o maior milagre, não é aquele que vai acontecer à tua volta, mas dentro de você. Porque você é um milagre de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você é um milagre de Deus. Amém? Você é um milagre do Senhor. E esse texto aqui, que de Mateus 7, de Lucas 6, ele é tremendo. Eu gosto do Lucas 6 porque ele é mais detalhe, né? Tem mais detalhes. Lucas era mais detalhista, né, nas suas exposições. E ele fala algo, fala que 2 casas, 2 projetos foram construídos ali de uma maneira que quem olhasse para eles não via diferença. Mas quem tivesse acesso à estrutura, à raiz daquele projeto, ia ver que havia algo diferente. Aqui no livro de Lucas falam que 2 casas foram construídas e passaram pelas mesmas dificuldades. Veio a tempestade, veio o vento forte, veio ali, né, o dia mau, mas uma ficou de pé e a outra caiu, foi destruída. E o Senhor fala aqui que Ele faz a comparação dessas casas com a nossa vida. Repita assim: eu sou uma casa que precisa estar bem construída. Jesus fala que aquele que ouve a palavra, aquele que observa a palavra, né, ou algumas versões pratica a palavra, que vai até Ele primeiro, que ouve a palavra e pratica a palavra, observa a palavra, ele vai comparar a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. No versículo 47, versículo 48 diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Quando eu li esse texto, algumas vezes, eu achava que o que sustentava aquela casa era a rocha. Mas quando a gente medita aqui em Lucas, a gente vai ver que a rocha sustenta sim. Mas houve algo que foi extremamente necessário o dono da casa, o construtor, fazer para que aquela casa ela permanecesse de pé. Ele teve que ter o trabalho de cavar. Alguém aqui já construiu uma casa do nada? A minha mãe já teve essa experiência, né? Dependendo do terreno que você vai construir, é necessário um empenho maior para você poder, de fato, chegar ali
ao objetivo final, que é construir a casa. Se você tem 3 terrenos, um está todo nivelado, no outro você tem entulho, tem lixo nele, e no terceiro você tem lixo, entulho, ele está desnivelado, ele está como que uma ribanceira. Qual dos 3 terrenos você acha que vai ser mais difícil construir alguma coisa? No terceiro. Porque você tem uma série de coisas, de processos para fazer naquele solo, para que depois você possa construir. E Jesus falou aqui que se nós não cavarmos o solo, o território, nós não poderemos de fato fazer uma construção estruturada. Mas o que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida? Amados, nós não podemos somente desejar construir. Nós temos que seguir o passo a passo do mais sábio arquiteto que já existiu e existe, que é Jesus. A tua vida, para que ela possa dar certo e para que ela possa realmente permanecer estruturada, depende da tua disposição em você olhar para o solo e você entender que é necessário fazer um trabalho dentro de você mesmo. Repita comigo assim: as minhas vitórias estão intimamente ligadas com o valor que eu dou para mim mesmo. Ninguém está interessado em como você está por dentro. As pessoas estão interessadas em que as suas mãos estão oferecendo, no como você é por fora, que tipo de ajuda você pode dar, mas dentro de você ninguém está interessado. E nós somos pessoas que nós fomos programados pelo mundo, pela nossa família, para acreditar e fazer com que a nossa vida esteja dependente daquilo que vem à nossa volta, que vem sobre nós, e não para acreditar que a gente precisa desprogramar a nossa mente e começar um caminho totalmente diferente. Tem muitas pessoas, amado, que hoje elas estão fracassando, estão em depressão, estão se destruindo, não estão vivendo, estão vegetando, porque ela não quer desprogramar a mente dela para fazer exatamente o que Jesus mandou fazer. Dentro de nós habita um mal que nós muitas vezes não temos noção que ele existe. Existe dentro de nós fraquezas, limites, vícios, pecados, sentimentos negativos, pensamentos confusos, aflições. Existe dentro de nós uma série de sentimentos, conceitos, valores que nos compromete. E que quando vem tudo isso que Jesus falou, a tempestade, a força do vento, a tribulação, o confronto, a gente não tem como permanecer de pé. A gente é destruído, a gente é envergonhado. Nós ali ficamos aquém do que Jesus tem para a nossa vida. Mas Jesus falou assim: olha, se você quer permanecer, estude o teu solo, estude o teu território. E você tem que começar a cavar muito fundo nesse lugar. E qual o propósito dessa escavação? É encontrar algo. Encontrar o que? A rocha. Repita comigo assim: eu preciso encontrar a rocha. Mas para encontrar a rocha, eu tenho que tirar algo dentro de mim mesmo. Todo aquele que tem um encontro com Jesus e quer algo mais profundo com Deus, não pode desejar isso permanecendo do mesmo jeito. O Senhor Jesus nos recebe como a gente vai até Ele, mas Ele não aceita que a gente fique do mesmo jeito. Ele acredita em mim e você, e acredita que nós podemos ir mais além, acredita que nós podemos vencer, que nós podemos superar, que nós podemos não só sonhar, mas realizar o nosso sonho. Acredita que nós podemos ali prevalecer diante do dia mau, mas só que não é Deus que vai fazer tudo isso por Ele ser a rocha. É necessário que você pegue algumas armas, alguns instrumentos e você comece a se limpar, a preparar o teu terreno. Já viu aquele instrumento que as pessoas usam para escavação?
Parece uma tesoura. Eu não sei o nome daquilo. Alguém sabe? Cavadeira, né? Aí a cavadeira vai, bate no chão, né? Aí abre assim aquele gancho dela, pega a terra ali, bota pro lado e ali vai fazendo um trabalho, um processo. Leva tempo ou não leva? Leva tempo. Leva tempo. Mas se não fizer isso e você ali insistir em construir um alicerce sem profundidade, o que vai acontecer com aquela casa? Ela vai estar condenada. Tem muita gente com uma vida condenada, no sentido prejudicada, porque ela não quer sofrer o dano da escavação. Ela quer apenas que a casa apareça, que a casa saia do papel, né? Que o projeto realmente vire uma realidade. Que as pessoas olhem ali e falem: olha que coisa linda, que casa maravilhosa. Quem olhava para aquelas casas ali, dessa parábola que Jesus contou, pensava assim, eram iguais. Tinham janelas, portas, talvez fosse ali da mesma cor. Mas existia algo que comprometia uma delas, e que só o Senhor enxergava. E Ele usou essa comparação para nos mostrar de que é necessário um trabalho, um empenho, meu e seu, para que a gente tire aquilo que é prejudicial. A terra tem que sair, o lixo tem que sair. Se houver pedras atrapalhando ali, tem que sair também. E quando você começa a bater o solo, cavar o solo, aquilo ali é doloroso para o solo, mas é necessário. Existem ajustes na nossa vida, decisões, empenho da nossa parte, para poder tirar os entulhos, para poder vencer fraquezas, vencer pecado, tentação, que são necessários a dor. Repita comigo assim: sem dor não há progresso. Não existe, amado, isso é historinha. Casamento é maravilhoso, sim ou não? Eu acredito que seja, né? Que senão ninguém casava mais. Igual filho, todo mundo reclama da dor do filho. A Amanda foi abençoada, né? Fiquei sabendo que foi de Deus. Foi rapidinho, ó glória. Não ficou ali horas no hospital, nada disso. Deus foi maravilhoso contigo. Mas tem mães, né, mulheres que vão para o hospital num dia, só tem filho no outro, e é dor. Ficam desesperadas. Mas é bom ter filho, porque senão ninguém tinha, apesar da dor. A dor é necessária para a vinda de um bem maior. Amém? A dor é necessária na minha vida para o meu crescimento. A dor, ela é necessária para que hajam mudanças. Não adianta a gente querer construir a casa, edificar o projeto, realizar sonho, ter uma família linda, se nós não queremos que o nosso solo sofra a dor da limpeza, do tratamento. Cada solo é diferente, porém todos passam pelo mesmo processo. Tem que ter ali uma escavação, um empenho. E o interessante é que enquanto você não cava o necessário, você não encontra a rocha. Não encontra a rocha. E a rocha representa Cristo. Representa o nosso Deus. Representa o Senhor na sua força, para ser a base da nossa vida. O Senhor não quer que você ande em caminhos desequilibrados, caminhos desnivelados, que você fique na gangorra, né, o tempo todo. Não, Ele quer te dar algo sólido. Ele quer colocar uma base debaixo dos seus pés, porque você precisa disso, eu preciso disso. Disso depende o nosso sucesso, o nosso progresso. E o Senhor falou: aquele homem que cavou fundo encontrou a rocha e construiu ali o seu alicerce. Senhor Jesus, Ele, para ser encontrado e ser a base da nossa vida, é necessário que a gente se disponha a abandonar algumas coisas, a abrir terreno e falar: Senhor, eu quero tirar isso, isso está me prejudicando. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero realmente suar a camisa. Eu quero sentir dor, se necessário for, para que venha algo mais à frente, algo melhor, algo que vai me levar a romper. Amém, amados?
É necessário isso. Eu me lembro que quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu fiquei um ano, né? Um ano na igreja, um ano brincando na igreja. Final de semana o pastor não me via na igreja, depois eu voltava, né? Falsificava documento, identidade. Uma vida de mentira, de engano. E o pastor ali falando: André, você tem que se batizar, tem um compromisso. Não, pastor, quando eu estiver preparado, eu vou fazer isso. E esse preparo nunca chegava. Eu não queria que ninguém mexesse no meu solo, mas eu queria construir. Aí ia na igreja e pedia: Senhor, me abençoa. Senhor, cuida dessa causa. Senhor, abre os céus. Senhor, faz um milagre. Todo mundo quer a casa bonita, não quer não? Tu não quer que a tua vida seja bonita? Sim ou não? Ninguém fala: eu quero uma casa feia, não quero nada. Mas só que para a gente querer algo grande, algo melhor, a gente tem que determinar que vamos passar pelo processo da retirada do entulho, da lama, e vamos cavar profundo. Quanto eu tenho que cavar, pastor? Eu não sei, depende de como você está. Jesus falou assim, aquele homem não orou pedindo assim: Deus, me mostra aí, Senhor. Não, ele sabia. Ele sabia. O Senhor diz aqui, não com essas palavras, mas eu entendo que cada um precisa estudar o teu solo. Amém, irmão? Todo mundo tem o seu solo, que é o seu coração, seu interior. Você precisa se conhecer. Porque só quem se conhece é que vence. Você já teve a experiência de você achar que você podia, depois se dar mal? Podia nada, né? Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, aí eu me sentia nessa empresa, era gerente, ganhava bem. E aí minha mãe, que estava desviada da igreja há mais de 10 anos, acho que mais de 15 anos, ela falou assim: André, eu tive um sonho contigo. Sabe como é que é mãe, né? Que você era mandado embora dessa empresa sem direito a nada. E eu falava assim: mãe, que negócio de sonho, que nada. Já combinei lá com o gerente, né, com o dono da empresa, que ele vai me mandar embora para mim não perder meus 7 anos de casa. Tá tudo combinado pro final do mês. Amados, menos de uma semana aquele sonho se cumpriu. Então aquela confiança que eu tinha não deu em nada. Aquela segurança que eu tinha não me serviu para nada. Eu tinha orgulho, soberba, vaidade. Era independente demais. Não queria depender da minha mãe para nada, de ninguém para nada. Era uma altivez sem tamanho. Até que chegou o momento da minha queda. Só que Deus não interviu na minha queda. Eu tive que estudar o meu solo. Tive que falar: Senhor, eu não quero mais ser orgulhosa desse jeito. Me ensina a depender de Ti, me ajuda. Você quer aprender a depender de mim? 2 anos desempregada. Mas eu tinha feito uma escolha, eu tirei o orgulho de mim. Não podia pegar de volta. Não podia ali vir com o plano B. Aí cheguei pro pastor, falei assim: pastor, olha só, eu estava pensando em tirar uma outra carteira, né, de trabalho. Aí ninguém vai saber que eu trabalhei nessa empresa, né, não vai pedir referência. Então, e a gente vai orar. Eu falei: pastor, a gente ora, né, pastor, aqui? O pastor falou: não, você vai chegar lá na entrevista e vai falar que nunca trabalhou. Tá mentindo. Então André teve que tirar, além do orgulho, a mentira. Teve aquele momento do medo. E agora, o que vai ser da minha vida? 23 anos, né? Eu tinha na época. Falei: Senhor, como é que vai ser meu futuro? E o Senhor teve que me ajudar a tirar o medo de dentro de mim. O verdadeiro amor, e lança fora todo o medo. E Deus ali foi me ensinando, e eu determinando a tratar o meu interior, o meu solo, de maneira que eu pudesse encontrar a rocha. Enquanto você não encontrar a tua rocha, amado, você corre perigo, eu corro perigo. E para você encontrar a rocha, depende mais de você do que de Deus.
Você tem que estar disposto a cavar mais fundo. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você está disposto a cavar mais fundo? Se você não estiver disposto a cavar mais fundo, a se estudar, se avaliar, não adianta sonhar com a construção, porque em algum momento aquilo vai te comprometer. Em algum momento aquilo ali vai abalar a tua estrutura. E nós fomos criados por Deus para dar certo. Isso não quer dizer que você não vai ter problema, porque Jesus é muito claro aqui quando diz que as duas estruturas, elas passaram por dificuldade. Só que aquilo que uma estudou e fez, deu toda a base, todo o sustento para ela. Fala para a pessoa que está do seu lado: o solo precisa ser ferido para que possa ser trabalhado. Amém? Se você não estiver disposto a tocar no teu solo, a permitir que algo saia, Jesus, Ele não pode reinar na tua vida. Ele não pode trazer aquilo que Ele quer para a tua vida. E Ele quer o melhor para a tua vida. Ele quer o melhor para a tua vida. O teu sucesso depende da tua disposição de aceitar ser ferido. Ser ferido é muito ruim, mas é necessário, porque nós aprendemos muito com isso. Porque quando você é ferido, você encontra o Senhor. E aí você valoriza aquilo que você encontrou. Não se trata mais de você, se trata dele, da rocha. Enquanto a rocha não aparecer, a casa está comprometida. Então o Senhor tem que aparecer. Mas para Ele aparecer, você tem que se esvaziar de você mesmo. Nós louvamos aqui nessa noite que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele apareça. Você tem que desejar isso para você. Quando aquele homem cavou, ele tinha um plano: eu quero construir uma casa. Mas antes disso, ele tinha um desejo: eu quero achar rocha. Amém, amado? Achar rocha tem que ser o teu foco antes de você querer construir algo. E só se acha rocha quando você está disposto a se esvaziar, a jogar fora aquilo que traz oscilação e pode te comprometer naquilo que você quer construir. Amém? Não decida fazer a tua vontade. Decida fazer aquilo que é certo. Jesus falou: eu comparo o homem prudente àquele que ouviu, aliás, primeiro, que veio a mim, que ouviu as minhas palavras e as praticou. Talvez você veio nessa noite para ouvir a palavra, mas existe algo a mais disso. Você precisa estar disposto a obedecer a palavra, colocar em prática na sua realidade. Todos nós, amados, estamos precisando olhar para nós mesmos. Algo que me chamou muita atenção nesse encontro, desse final de semana, foi a quantidade de pessoas que estavam ali, dependendo de remédio para dormir, depressivas, pessoas abatidas. Tinha uma mulher lá, que ela chegou ali totalmente, fora dela mesma. Semblante triste, pesado. Parecia que ela estava carregando o mundo nas costas. E muitos consultórios hoje estão cheios de pessoas com problemas na alma. Ah, pastora, é pecado isso? É ruim? É ruim a gente ter isso, mas nós precisamos entender que as pessoas chegam nesse nível muitas vezes porque elas não pararam para olhar para elas. E às vezes tomar algumas decisões, fazer algumas mudanças. Isso é algo muito sério. Teve um momento na minha vida pastoral, logo no início, que era tanta preocupação, com a igreja, com as pessoas, que eu parei de olhar para mim. Fiquei depressiva. Conversei com meu amigo, meu pai, pastor Josué, como sempre ali. Eu estava na igreja, pregava a palavra, ensinava, mas dentro de mim algo estava morrendo. Porque eu comecei a valorizar mais os problemas das pessoas e querer ajudá-las
sem acreditar que eu também precisava de ajuda. E aí, o que eu fiz? Comecei a falar para Deus: Senhor, por que eu estou assim? Em que momento eu deixei de olhar para mim? E o Senhor falou: você não pode nunca desejar mais a mudança na vida de alguém do que ela mesma. Você não pode querer amar as pessoas mais do que eu amo. Algumas atitudes suas são precipitadas. Olhe para você, eu jamais vou te cobrar, Andréia, aquilo que você não pode dar. Porque havia uma cobrança minha, de mim mesma. E Deus não queria que a Andréia estivesse na igreja apenas para fazer. Deus queria que eu estivesse na igreja para ser dele, ser filha. E a minha oração muitas vezes é: Senhor, é como filha que eu estou aqui. Quantas vezes eu estou aqui louvando a Deus e eu falo: Senhor, é a filha que está aqui, não é a pastora. Pastora é consequência. Quero ser filha, eu quero ser cuidada. Quero aprender com esse pai. Porque a tentação e os erros é muito grande, é muito forte. Mas eu quero olhar para mim. E todo dia, quando a gente olha para mim, a gente vê um detalhe diferente. Na verdade, a gente enxerga algo que a gente não enxergava antes. E às vezes aquele detalhe que a gente olha e enxerga, se a gente não investir nele, ou para remover, ou para fazê-lo crescer porque é algo bom, aquilo pode nos comprometer. E o Senhor, Ele falou aqui: eu comparo o homem prudente àquele que olha para o solo, cava fundo, investe nele, até encontrar a rocha. E quando encontra a rocha, ele se alegra, porque ali ele está no caminho certo para construir algo novo. Amém, amados? Nessa noite, o Senhor quer que você olhe para você mesmo e que você busque nele forças para fazer todo o trabalho que só você pode fazer. Isso tem mais a ver com decisão do que oração. Fala assim comigo, repita comigo assim: orar é bom, mas decidir é extremamente necessário. Amém? Precisa haver em mim e você algo mais além do que o querer, do que o desejar. Precisa haver a vontade de decidir, de querer fazer o que é certo, não o que nós queremos, mas o que é certo. Quando o Senhor falou a casa que estava na rocha, ela prevaleceu, Ele quis dizer: aquele que fez o caminho certo, passou pela dificuldade e prevaleceu, ficou de pé, mesmo com toda a adversidade à sua volta. Então, amados, nessa noite, não se preocupe com a adversidade. Como a Cádia falou aqui no ofertório, ela aprendeu a descansar no Senhor na área financeira. Glória a Deus. Nós temos que aprender também a confiar. E essa confiança, ela aumenta mais quando você tem a certeza: eu fiz o caminho certo, eu cavei, eu não joguei fora o instrumento, não. Eu cavei e estou disposto a cavar ainda mais. Quanto mais você se conhecer, melhor será a sua caminhada. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: quanto mais você se conhecer, menos erro você cometerá. Amém? Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, nós somos, Deus, nós somos esse solo. A nossa vida é uma casa. E nessa noite, Pai, nós reconhecemos, Senhor, que não basta declarar: Senhor, Senhor. É necessário se achegar a Ti. É necessário ouvir a Tua palavra, não apenas com os ouvidos, ó Pai, físicos, mas ouvir com o nosso espírito. Receber a Tua palavra dentro do nosso coração e decidir colocar em prática os Teus ensinamentos. E essa noite o Senhor está nos ensinando
que o nosso solo é bom, é produtivo, a rocha pode ser encontrada, mas é necessário que venhamos ter a disposição de nos ferir. Algumas coisas, quando são tiradas, elas doem. Algumas coisas, quando são removidas, nos fazem chorar. Algumas coisas, Pai, que trazemos para dentro do nosso solo, são verdadeiros entulhos. São coisas desnecessárias, mas que nos agarramos. Existem hábitos, existem costumes que praticamos, ó Pai, que são verdadeiros entulhos no nosso solo. Mas nós oramos, ó Pai, para que a nossa mente ela se abra e que possamos, ó Pai, ter a disposição de conhecer a nós mesmos e a cavar mais profundo. Cavar mais profundo. Cavar mais profundo hoje. Cavar mais profundo amanhã. Cavar mais profundo na terça. Porque a rocha tem que aparecer. Nós precisamos dessa rocha. Nós precisamos dessa estrutura que não é humana, é divina, é maravilhosa. Mas a rocha só aparece quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Quando nós nos dispusemos, Senhor, a retirar o mal que está em nós, aquilo que nos compromete. Espírito Santo de Deus, nos revela quem nós somos. Senhor, nós cremos que o Senhor vê mais além. O Senhor não vê a beleza da casa por fora. O Senhor não vê o acabamento. O Senhor vê a estrutura da casa. Livra-nos, Pai, do engano nessa noite. Livra-nos da mentira. Livra-nos da obstinação, da teimosia em queremos fazer do nosso jeito, Senhor. Não queremos o nosso jeito. Seja feita a Tua vontade. 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 Que não seja a nossa vontade, seja a Tua vontade. Que não venhamos desejar fazer o nosso querer, mas que venhamos fazer aquilo que é certo. Em nome de Jesus, toma essa mulher, toma esse homem em Tuas mãos, toma essa família, Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, hoje é noite de oportunidade, noite da gente estudar o nosso solo e acreditar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Por isso eu vou investir, por isso eu vou investir, eu vou arrumar, eu vou organizar. Eu vou sair da frente para que a rocha ela apareça. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Que possamos romper nessa noite com toda a religiosidade, Senhor. Porque o nosso sucesso depende da nossa prática, Senhor, e não da nossa religiosidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu és a nossa força, Pai. Jesus, Tu foste ferido. Jesus, Tu sofreste. Jesus, Tu pagaste um alto preço. Porque aquilo foi necessário para que homens e mulheres fossem salvos, para que pudéssemos ter acesso à eternidade contigo. A dor foi necessária,
A perda foi necessária para a vinda de um bem maior. Que a nossa mente ela seja desprogramada nessa noite. Do pensamento de que temos que estar se sentindo bem para que as coisas possam chegar. Temos que estar nos sentindo confortáveis para que as coisas possam acontecer. Não, Senhor, nos livra desse pensamento e nos faça acreditar que quando há dor e perdas, muitas vezes nós estamos mais próximos da nossa vitória, da nossa conquista, do que nunca antes. Porque o Senhor observa aquele que se dispõe a fazer o que é certo. Por isso, Pai, nós contamos contigo nesta noite. Nós pedimos a Ti, nos ajude. Seja a nossa força. Em nome de Jesus. Porque lá fora, Deus, há uma tempestade, há um vento, há uma dificuldade, há um desafio. Mas a nossa casa, ela estará sobre a rocha. Senhor, nessa hora nós oramos por essa geografia. Oramos, ó Pai, pela comunidade. Oramos, ó Pai, para que esse espírito de violência, ele seja repreendido desse lugar. Todo espírito de morte, Senhor. Todo espírito de morte, todo espírito de violência que está assolando essa comunidade, esse bairro, essa geografia. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tu és a nossa segurança. Tu és aquele que guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor livre de todo mal. Que o Senhor feche sepulturas nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus. Só o Senhor é o nosso socorro. E nós te adoramos essa noite, Pai. E te bendizemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite.